Boa tarde. Bem-vindas, bem-vindos para a nossa quinto encontro aqui no palco. Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho, óculos, e estou de vestido azul. Essa mesa, dois poetas em jogo, os poetas André Dahmer e Stephen Sexton, conversam com a Alexandra Moraes. Eu queria fazer um agradecimento especial para o Instituto de Literatura Irlandês e dizer que tem gente circulando com uma prancheta, gente da equipe, para quem quiser fazer perguntas, e a gente vai receber aqui e passar para os convidados. Eu vou apresentar a Alexandra, e aí ela apresenta os dois. A Alexandra Moraes nasceu no Guarujá, em 1982, é jornalista e quadrinista, é ombudsman do jornal Folha de São Paulo. Sua série, O Pintinho, foi publicada em 3 livros pela editora Lote 42. O Pintinho, Mais um Filho de Mãe Brasileira, de 2013. O Pintinho, Para Sempre Classe Média, de 2014. E Pinte o Pintinho, de 2015. Então, eu queria convidar Alexandra, André e Stephen, bem-vindos. Obrigada. Boa mesa. Obrigada. Obrigada a todo mundo que está aqui hoje. A gente vai ter uma discussão muito legal com eles. Vou começar apresentando o Stephen, que veio da Irlanda do Norte para estar aqui com a gente hoje. Ele é professor, nasceu em 1988, vive numa cidade chamada Derry e dá aula de escrita criativa na Universidade Queen de Belfast. Ele estreou com um plaquete de poemas chamado Oils em 2014 e lançou esse livrinho, Se o Mundo e o Amor Fossem Jovens, em 2019. E recebeu por ele o Prêmio Forward de Poesia. Ele tem um livro mais recente, chamado Cheryl's Destinies, que saiu em 2021. A gente está recebendo ele aqui hoje, junto com o André Dahmer, que acho que a maioria das pessoas conhece pelo trabalho de quadrinista, há 23 anos já, né? E tem, enfim, 10 livros publicados com os quadrinhos e outros 4 de poesia, sendo esse aqui o mais recente deles, Impressão Sua. O André vive e trabalha no Rio, está aqui com a gente hoje. Eu acho que a gente tem, enfim, muito a falar sobre esses dois poetas em jogo. A gente vai fazer a mesa falando aqui em português, tem a tradução simultânea nos fonezinhos. Eu sou a Alexandra, sou uma mulher branca, de cabelo preto, estou com um vestido rosa e um casaquinho creme de tênis, sentada com os livros em cima da perna. E se os meus colegas quiserem se autodescrever, também podem ficar à vontade. Olá. I'm a white man. I'm wearing a navy jacket, navy trousers, a blue shirt, some yellow socks, some unremarkable black trainers. Eu sou um homem branco, estou vestindo tênis, calça caqui, acredito, e camisa azul de botão. É isso, acho. Vamos lá. Acho que o principal aspecto aí que a gente pode destacar nesse jogo dos dois poetas parte de uma questão visual, né? Porque é um trabalhando com a imagem ali do jogo, do Super Mario, e um poeta que tem um trabalho gráfico muito forte, muito relevante. E, a partir disso, né, acho que a gente pode tentar aproximar a poesia deles dessa questão visual e tentar entender o que para eles puxa
o quanto a poesia puxa a imagem, quanto a imagem puxa a poesia, e a importância dessas imagens para gerar as palavras, eu acho, que eles entregam para a gente. Acho que começaria daí, e depois tem uma questão super interessante que o Stephen pensou o livro dele como uma primeira tradução, uma tradução do jogo do Mario, uma tradução do Super Mario em palavras. Ou seja, ele elabora uma primeira tradução e, a partir disso, enfim, dessa tradução, dessas imagens e dessa dinâmica do jogo, isso vira poesia. Acho que a gente pode começar daí para entender um pouco tanto esse processo de transformação quanto o que ele gera, no fim das contas, para vocês. Thank you. May I just begin to say a few things? One is to offer my huge congratulations to the directors of this festival. It is an extraordinary festival, and I'm so delighted to be with you. And may I thank to everyone I've met for the most generous and kind welcome to Brazil. I'm thrilled to be with you. It is my honor to share this stage with Alessandro and with Andre. And I would like to maybe talk a little bit about the images, as has been mentioned. I started writing a book about Super Mario as a complete joke. I thought it would be crazy if someone wrote a book about a video game. And because it was so crazy, I couldn't stop doing it. I thought it was the most exciting thing I'd ever done. But I started writing this because I've long been interested in the relationship between the visual image and the written word. There is a long tradition of this in some genres of writing. There is a Greek term called ekphrasis, this idea that you might translate images into language or find an approximation of these things. But really, it's also true that some of the most important images in my life were those I encountered as a child in a video game. In some ways, that was the beginning of my imaginative life and my inventive life and my creative life as a 6-year-old or a 7-year-old, looking at a screen, looking at a representation of a very strange world, and trying to understand how that world is like my one that we walk around in, and how that world is very different. And when it came to writing this book, I did come to think of it as a kind of translation. I didn't want to simply describe the images that I could see, so a landscape that has dinosaurs and plants and trees and these sorts of things. It was also very important for me that the translation I was making from a set of visual images into language, and specifically into English and specifically into poetry, it was important to me that the language should in some way feel like the video game, that my English should feel like what it looks like to see this game. So that means it should be very intense, it should be vibrant, it should be quick, it should move very, very quickly. And one thing, one example that I might give you in terms of a formal representation or a formal relationship is to tell you something about the Super Nintendo. Many of you already know this. I don't need to tell you about the intricate details of the Super Nintendo. But for those of you who don't know, the Super Nintendo uses a processor, a video game processor, that is able to work with 16 bits of data, so a very small amount of data. And that is how its memory works. So it moves through cycles of little bits of data, 16 bits of data. And so the way that my book works is to try to approximate this idea of information sweeping across, of memory, of course, sweeping across. And so all of the lines of this book are also in 16 syllables, so that every single sweep is landscape, it is excitement, it is brightness, it is light, ultimately, but it's also memory as it sweeps across. And as I said, I started writing this book
as a joke. I thought it would be an incredibly silly thing if someone devoted really serious attention and a lot of energy and a lot of devotion to this task. But at some point, I realized that I was not making a joke, that there was something much more serious, I think, happening in this book. And maybe we can talk about that, about the element of grief in a little bit. But that was my starting point, silliness and then surprise. E quando foi que você percebeu que não era uma piada? Quando que ficou sério? I would say it became serious approximately a third of the way through this book. So I was doing, 3 poems a day, 3 texts a day, which is dangerous for anyone. But some of you who may have been here last night will have heard Tracy K. Smith speaking, and she said something that was unbelievably familiar to me. She was speaking about her father. I started writing this book 3 years, I think, 3 or 4 years after my mother had died. And when I was writing this book, what I had to do as part of very important research was that I had to play this video game. I had to go back and try to understand what it's like. And by doing that, imaginatively, I found myself back in my childhood home, in the very room that I played this video game. And I couldn't not be in that room without thinking about my family, my brother, my father, but most especially my mother, who would have been maybe in the next room telling me to do something better with my life than play video games. But I couldn't think of this without thinking of her. And what Tracy K. Smith said last night, I hope I'm not misrepresenting her, but that there was a nudge, that there was this sense of being touched. And about a third of the way through this, writing my humorous poems about Super Mario, I suddenly felt, there's no other way to say it, I suddenly felt a presence at my shoulder. And that presence said, you know what you're really doing, don't you? Which was very uncanny. And at that moment, I realized that I was faced with a problem. I could either continue with my silly project, writing about a video game, or I could acknowledge the fact that I was probably writing elegy, that probably my subconscious was tricking me, that finally, after 3 years or 4 years, I would find a way to think about grief, to think about loss, to think about childhood in a way that perhaps I didn't properly grieve for a couple of years. But at a certain point, yes, this presence arrived and said, you must make a choice. Which of these things is it that you're doing? And I made the choice, difficult as it was, to think about elegy. And from that point onwards, this book became a book about childhood, yes, but also about grief, about the strangeness that grief brings to the world, where you suddenly find yourself in a completely different place that you've never been before, where all the trees look different, all the people look different, the animals look different. And really your job in that place of grief is to get out of it again, is to find a way to get back to the real world that is after grief, that is to come away from private life into public life, to go on a journey from a very strange place back again. And that's what I ended up doing. Eu queria pegar esse gancho entre o luto, a seriedade e esse aspecto mais, consternado, do que pode ser um trabalho poético, e essa carga de humor também de começar um trabalho poético a partir do humor da tiração de sarro, para perguntar para o André também, que eu acho que o quadrinho ainda é muito associado a uma coisa engraçada ou que é feita para fazer rir. E como que essa interseção entre o quadrinho e a poesia
surgiu na sua vida? O que veio primeiro? E quanto do quadrinho é poesia e quanto você leva também da poesia para o quadrinho? Boa tarde para todos. Obrigado pela casa cheia. É difícil isso num evento de poesia. Agradecer à Megafauna também o convite e a organização do evento, muito importante. Muita gente boa, que eu admiro muito. Teve um coquetel de abertura há 2 dias. Eu nem conseguia direito falar com as pessoas. Muitas delas eu admiro muito o trabalho de gente muito importante no caminho da poesia no Brasil, né? Eu, quando comecei a fazer quadrinho, o quadrinho era colocado em prateleira nas livrarias na área infantil. Então, para você ver como é recente a construção de um discurso sobre quadrinho, que você possa ler isso no metrô sem ser chamado de infantil ou de imbecil. De lá para cá, a gente passou por muita coisa. A gente teve Joe Sacco fazendo quadrinho, reportagem em quadrinho. As mulheres entraram no mercado de quadrinhos, né, que o próprio cartoon, né, era exclusivamente feito por homens nos anos 60. Essas pessoas que a gente vê, Ziraldo, Jaguar, a Cissa era a única, talvez. Regra. E ela publicou no JB desde cedo também. Então, acho que muita coisa mudou dentro do quadrinho, sabe? Eu fiquei pensando no Stephen sobre como ele criou realmente um livro imagético. E a minha impressão sobre o livro, e eu falei isso a ele no almoço que a gente teve ontem, primeiro, um livro de maluco, né? No melhor sentido da palavra. Porque é um livro que eu encontro parâmetro até nessa poesia do banal, do que é banal, do mundo muito pessoal e pequeno num bom sentido, que talvez tenha parâmetro com Manuel de Barros, sabe? Não na métrica ou na maneira como ele escreve e nem pela admiração mútua que você tem, assim como Manuel de Barros tem pelos pássaros, mas pela capacidade de encontrar poesia num lugar tão pequeno, num mundo pessoal tão pequeno, que é um jogo, né? Tipo Super Mario. Eu falei, o que esse homem fez? E é um livro maravilhoso, muito potente. E ele, inclusive, guarda, por ser narrado dentro de um mundo fantástico, sabe? Ele guarda um quê de... Tem uma linguagem onírica, de sonho mesmo, muito bonito, com um discurso sobre amor muito presente, muito bonito. Assim. Fiquei muito feliz de encontrar o seu trabalho. Eu, por exemplo, quando você me pergunta sobre quadrinho e poesia, eu tenho 4 livros de poesia, né? O último foi publicado numa editora grande, que é a Companhia. Eu sou autor da Companhia das Letras há muito tempo já. E eu sempre tive receio de publicar meus poemas, sabe? Eu fazia por editora pequena e fui publicar primeiro junto ao Lote 42, que é do João e da Cecília. Eu gosto muito do trabalho deles, mas por medo de me expor e de sair da minha área de conforto, porque eu acredito que eu trabalho há tantos anos com desenho que eu simplesmente ligo um mecanismo e trabalho tranquilamente. Eu não tenho sofrimento para produzir. Ao passo que, se não fosse a Alice, talvez ela esteja sentada aqui nessa plateia, provavelmente ela me disse que estaria aqui. A Alice Santana, que foi minha editora do Impressão Sua, ela que foi a grande incentivadora. Ela falou, vamos publicar, vai ser legal. E foi, sabe? Uma experiência difícil, porque, na verdade, eu também nunca me considerei só um desenhista. Jamais. Eu, inclusive, me considero um desenhista mediano. Uma pessoa que nunca estudou desenho de verdade, a fundo. Nunca me importou. O desenho não é
a coisa mais importante da minha vida e nunca será também. Ele tem uma parte imensa e uma importância grande, mas ele não é uma coisa, não é o Cicerone de tudo, sabe? Eu acredito que dentro da literatura e da poesia, ou do cinema, ou da fotografia, é possível fazer essa produção imagética, né, de gerar imagem e com força, com paixão, ela é possível para qualquer artista que esteja capaz que tenha capacidade de falar assim, não, eu vou me dar ao direito, né? Porque a produção de imagem, seja através do desenho, da fotografia ou da literatura, pelo menos a mim, ela vai pelo mesmo lugar da cabeça, sabe? Eu acho que escrever é muito parecido com desenhar. Então, é mais fácil entender o que eu estou falando para escritores que estão aqui. Eu estou vendo muitos aqui, eu estou vendo o Tarso aqui na primeira fila. Se dessem uma caneta na mão deles e falassem, desenha uma caravela, eles iam tremer. Porque, na verdade, o desenho ele é retirado da gente, né? Quando a gente tem 6, 7 anos, eles falam, não, desenho é coisa de criança, você agora vai estudar matemática, português, física. E o português, o desenho ele é nato, né? Na verdade, a gente nasce com desenho, todas as pessoas, todas as crianças de 2 anos desenham, sem nenhum constrangimento, sem nenhum medo. Esse medo ele vem depois, sabe? E o desenho é retirado da gente de uma maneira muito abrupta, assim, violenta, quando, na verdade, ele poderia ser, em outras sociedades, tão comum e corriqueiro quanto a escrita. Eu acredito muito nisso, que é uma questão curricular, inclusive, sabe? Por que as artes não estão dentro do currículo até o final? A música. Por que os homens não dançam? Os homens não dançam. Os homens bebem e ficam de braço cruzado de noite. É verdade, é verdade. Assim, isso não foi retirado das mulheres, mas foi retirado dos meninos desde cedo. É uma questão que é verdade. E dançar também é natural ao ser humano. Assim, qualquer criança, menino ou menina, se você botar música, eles vão dançar. Ou vão bater palma, ou vão bater os pés no chão, sabe? Então, eu acredito que, para 99%, talvez tenha 1 ou 2 aqui que tem um parafuso solto que não tem realmente como desenhar ou dançar. Mas isso foi retirado de 99% das pessoas daqui, sabe? Esse aqui, desculpa. Conversa bastante com essas questões de infância também, né? Dessa socialização, de uma certa maneira, mas contando ali um pouco desses acontecimentos. Acho que, no seu caso, né, você tem um excerto importante aqui de acontecimentos de adolescência. O Stephen volta, né, essas imagens da infância. E aí eu queria saber como que essa passagem para essa vida mais embrutecida pode ser retratada nessa arte, quanto que esse choque também serve como uma motivação para fazer poesia, para desenhar, para tentar voltar a esse mundo que a gente acaba perdendo nesse processo de virar adulto. Thank you for asking. It's strange. My relationship with that is a difficult one in some ways, because this book that I have written is a book of 2 people. It is a book of innocence and one of experience, and the experienced person wants the innocence, and the innocent person wants the experience. But this book wouldn't exist, of course, without the event. That is my mother's death. It is orbiting around this event in 2 different ways. But what your question makes me think of is a word or a term like nostalgia, which is something that at almost all costs I would like to resist. It is not simply the sense of
retreating, to a lost home in some ways. I mean, there's two things that, at least that I think about it. Although I suppose there's kind of a sense of a pun on nostalgia about this sense of going home. But one decision that I found myself making with this text was that I wanted to create a moment that I could remember. I mean, the worst thing that I could think of when it came to grief or loss in that sense, the worst thing that I could think about was that I would forget what it felt like. That was much worse than, maybe not much worse, but it was very close, I think, to the sense of losing a person, that I would also lose everything about them, that I would lose the memory of them. So this isn't necessarily a sense that I want my life back again, my childhood back again. I am sensible enough to know that I can't have it, like I can't have this. That would be the wrong kind of delusion, the wrong kind of fantasy. There is a right kind, but that is the wrong kind. What this is a way of creating markers. So for me, and perhaps me alone, I can attach particular memories and places to every single one, every single square inch of Super Mario World. I know what it's like. And I can create this record for myself that puts my mother here in this room, and it puts me here, and it sees how the tree in our real garden is like the tree on this screen. I can create this whole map that only I can live in. The consequence of that is that I feel I have vandalized this video game, that I have done something to it that never should have happened to it. So I can't go back. This was the cost for me of creating this record, that I can keep her, I can keep my childhood there, but I can never go back to the video game because I can't see it as a child again. And it's often said that with the idea of elegy, of poems of mourning, poets are pretty bad anyway, as you know, they're not moral people, I think. But with elegies, there is this dreadful economy that exists where the poet has lost a person, but they got a poem out of it. And this is a very shameful exchange, that I have lost this aspect of my life, but I can practice my art. So that is one thing. The other question of nostalgia, I think, that is again slightly delusional, and again the wrong kind of delusional, is this sense. I've forgotten what I was about to say. It's going to come back to me. The wrong kind of delusional, I think, is there. It is this accusation, I think, for a lot of young people, especially, and it comes with all sorts of things. It comes with films. It comes with games. It comes with video games. It comes with rock and roll and probably literature and all these things. Is this sense that young people want to escape, that they want to escape their lives into this place. I mean, one thing that's to be said for video games is that they're much more orderly than this life is. There are discernible rules, and depending on our politics, they make sense in straightforward ways. But again, nostalgia to me, or this sense of my childhood, that would be escapism. That would be escaping the responsibilities of a person. And this book, this adventure, this is not about escapism. It's about trying to escape strangeness. It's about trying to get back to myself, to my real life. So this sense of going back to my childhood, going back to these moments, it does not make sense to me. I must, we must face it. This happens. It is awful. And one final thing to say is that I've been very encouraged and very heartened and very grateful that there have been a few people who have very kindly written to me or said things to me that they read this book and they understood something about their own experiences with grief, because they also found, oh yeah, that was my world. I remember that. I remember what that was like. And this gesture of externalizing it, of trying to say something true, of trying to do this accurately, it seems to have been meaningful for some people. Not my intention, but I think I owe all of us, and we owe each other, compassion
but frankness and real engagement with these difficult things. André? Posso só completar uma coisa? Enfim, ele zerou o jogo várias vezes antes do poema e durante o processo, que é bastante admirável. É um jogo bem difícil. Tem uma coisa que é importante falar, que não, primeiro que acho que todo o processo dentro da poesia, ela é um processo muito pessoal, né? Então envolve, na verdade, o grosso de tudo está dentro da gente, não do lado de fora. Mas sobre luto, né? Eu dei aula de modelo vivo no Rio para crianças de 20 anos durante muitos anos. E é possível fazer uma das características só, apenas uma, da arte, é a sublimação do luto, ou da dor, ou da tristeza. Ela se presta muito bem a isso, né? Pessoas que passam por momentos muito difíceis, elas encontram, às vezes, no teatro ou na literatura, ou nas artes plásticas, conforto. Então, a arte dá isso, é um lugar de conforto, mas também é possível fazer arte com alegria, ou com a raiva, ou com o medo, né? Porque, na verdade, é um leque amplo de possibilidades, sabe? Eu, por exemplo, nunca fui exatamente um saudosista. Por acaso, Impressão Sua tem uma narrativa, acho que no primeira parte, sobre infância, mas nunca me interessou muito, eu nunca olhei para o passado e falei, eu queria que fosse... A época boa era aquela. A vida tem muita coisa dura, ruim, né? Menos para mim ou para vocês, talvez, que estejam aqui ouvindo uma palestra sobre poesia. Tem gente que passa muita coisa pior do que a gente. Mas tem a doença, tem a morte, né? A morte tem a consciência da morte. Então, eu acho que a arte também tem um papel de conforto, sabe? E é bem egoísta mesmo. É um lugar bem egoísta de conforto. Eu não acredito, eu não vi nenhum artista que faz arte para o mundo, assim, eu vou fazer para ajudar o mundo. É bem uma coisa bem egoísta de mundo interior, ou de ajustar certas coisas dentro dele, ou de dar contento, de dar calma, enfim. Eu acredito que é possível fazer de muitas formas, a partir de muitos lugares, arte. O que acredito ainda com mais força é que a arte, né, ela é vista até hoje de uma maneira muito romantizada, sabe? Como se os artistas fossem pessoas com um dom especial, capazes, né, um pequeno grupo que recebesse uma inspiração. Isso eu acho uma grande bobagem, isso. Acredito que se cada um dessas pessoas que estão aqui experimentassem durante 6 meses um pouco de cerâmica, um pouco de violão, um pouco de... Em algum momento elas iam falar, eu acho que eu gosto muito de cerâmica. Só não foi dada a oportunidade, sabe? Então tem uma romantização do fazer artístico também, de achar que são pessoas especiais. Eu mesmo me considerei durante muito tempo pior, não uma pessoa especial da pior maneira, como se fosse uma pessoa com defeito. Eu tenho um problema. Eu achava que era diferente dos outros. Agora, em 2018, há pouco tempo, 19, eu fui para a terapia falar, não, eu acho que eu sou estranho, porque meu apelido no colégio era Dodói. Isso está no meu livro, no Impressão Sua, inclusive. E, no final das contas, eu percebi que eu era como um engenheiro. Né? Os meus medos, com 50 anos de idade, é de não conseguir pagar as contas dos filhos, de morrer, de ficar broxa. É a mesma coisa se você pegar um engenheiro ou um contador, ele tem os mesmos medos. Então, na verdade, assim, não são pessoas especiais, sabe? São pessoas que tiveram oportunidade em algum momento, ou que os pais deram, ou que alguém em algum momento falou, toma pincel e tinta. Eu acredito muito nisso, que não é uma questão de dom,
Claro que tem pessoas que fazem coisas mais facilmente que outras, né, que dançam melhores que outras, com mais facilidade e tudo. Mas eu acho que a expressão, a expressão dentro das artes, ela é natural, natural mesmo. Eu dei o exemplo das crianças por isso, porque se você pegar um adulto e botar numa sala com uma mesa, uma cadeira e uma folha de papel e falar para ele, ó, senta aqui, e voltar daqui a 1 hora, ele não vai tocar no papel para desenhar. E aí você vai perguntar, pô, você não quis fazer nada? Estão aqui os hidrocores, as tintas. Ele falou, não, ninguém me falou o que era para fazer. Se eu deixar a Lola, minha filha de 10 anos, dentro dessa mesma sala, ela vai desenhar o papel, a mesa, a cadeira e até onde ela alcançar empurrando a cadeira na parede. Por quê? Porque não foi tomado isso, ainda não tomaram isso dela. Acho que tem esse processo, né, de voltar também a esse momento antes de terem tomado isso, quando você, enfim, resolve se reapropriar, né, dessas... Porque você percebe que, por exemplo, dentro do próprio desenho, quando você chega na 5ª série, 4ª série, todos desenham. De repente, tem um que representa o real melhor do que os outros. Esse é o Pedrinho. Esse Aí é o todo mundo bom, fala, nossa, o Pedrinho é que sabe desenhar. Nós não sabemos, porque ele sabe desenhar um cara andando de bicicleta. E aí o Pedrinho é o artista. Isso é um erro, porque o desenho, graças a Deus, desde o século XX, né, no século passado, o desenho não é a demonstração do real, né, a transposição do que tem em 3 dimensões para o plano. Não é mais isso, assim. É por isso que eu invejo tanto o desenho da Lola, minha filha de 10 anos, que ela desenha muito melhor que eu. Porque o desenho não é a expressão do real. Há muito tempo não é, sabe? E a primeira coisa que faz com que nós nos afastemos do desenho é exatamente não conseguir representar o que é real, o que é uma grande bobagem. Porque o desenho, na verdade, ele é a transposição do mundo interno, dos sentimentos, das coisas. Ainda bem, né, que a gente se livrou, ainda bem que inventaram a fotografia, ainda bem que pervertemos depois a fotografia de representação do real também. Perverter no melhor sentido da palavra, se é que existe mau sentido da palavra perverter, né? É isso. Ok. A gente vai ler um poema, o nosso Yoshi's Island 2. Dá tempo da gente falar depois mais um pouco? Tá. May I, just before I read it, also say thank you to Andre, who's going to read it in Portuguese, and to say thank you to Ana Guadalupe for this beautiful translation. It is a thrill. So yes, this is difficult in English, so I have a special admiration for Ana. This is towards the start of the book, and you will perhaps hear in a moment it establishes this idea of there being one world here and the other world here, which is which. I'm also told that there are many plants and animals and creatures and things that, of course, do not exist everywhere. So there are exotic things in my garden where I grew up that do not exist, certainly here, but also anywhere else. Yoshi's Island 2. Pixels and bits, their perpendicularity. One of the worlds I live in is as shallow as a pane of glass. The threshold of the window sets a frame around the holly tree, wild funguses slimy with dew and toxicity. The rubies of holly berries sing on the branches the robins hide among, and the veins of ivy vines wind around the slumping trunk and boughs, slowberries in the blackthorn and the carcinogenic bracken. Groundsels loiter along the low-dashed wall, the daisies loll about. One summer's day, I'm summoned home to hear of cells which split and glitch so haphazardly. Someone is called to intervene with poisons drawn from strange and peregrine trees flourishing in distant kingdoms.
We take air in the garden, bitter with berries and mushrooms too toxic to eat, where the grass bows in an unexpected breeze. O André vai ler a tradução feita pela Ana Guadalupe. E acho que depois a gente pode falar mais um pouquinho sobre a questão da tradução, no caso do trabalho dele. O Stephen tinha me falado no nosso primeiro encontro que esse livro era a tradução da tradução, né? A tradução primeiro do jogo e depois com a Ana Guadalupe. Então, eu quero dizer que ele é uma grande poeta e que foi muito bem escolhido. Assim, ele teve muita sorte de pegar uma tradutora tão boa, porque ela realmente... Deixa eu pegar aqui, 47, é que é mais de 45. Eu não sou bom nisso, tá? O relógio está invertido, então nós dormimos de dia, feito um morcego, e choramos à noite. É o Yoshi's Island 2, página 20. É que ele lendo... gostou, ele quer ler esse depois. A gente vai ler esse, mas você está furando a fila. Desculpe. Página 20. Tem que pôr ordem. Pixels e bits sempre perpendiculares. Um dos mundos em que vivo é tão raso quanto uma vidraça. Essa janela cria uma moldura em volta do azevinho. Cogumelos gosmentos num orvalho tóxico, os rubis dos frutos cantam nos galhos, em que pinta-roxo se escondem. E as trepadeiras se enrolam nos troncos, e galhos curvados, os abrunhos no abrunheiro, e mais a samambaia cancerígena. Tasneiras tardam, no muro as margaridas querem sossego. Um dia me chamam e falam de células que dão erro, e então, sem porquê, trazem alguém para interceder com venenos. De árvores insólitas que florescem em reinos longínquos. No jardim respiramos o ar amargo de frutos e fungos, tóxicos. A grama se curva numa brisa inesperada. Se eu soubesse que era esse, eu tinha me preparado, mas não fui. Eu queria ler outro. Leu. Posso ler o que eu gosto? Esse eu acho que é bonito porque é exatamente o que eu falei no início, como pode ser tão profundo num mundo tão particular e pequeno, né? Que eu, por exemplo, jamais liguei para videogame, assim, nunca foi uma coisa importante para mim. E é assustador como pode arrumar poesia, encontrar poesia dentro de um lugar tão pequeno, para mim tão banal, tão cotidiano, enfim. O relógio está invertido, então nós dormimos de dia, feito um morcego, e choramos à noite o fluxo de morfina. O fluxo de morfina nos corta ao meio. As enfermeiras vêm e vão como fantasmas, num casarão, atiçando fogo, tirando pó, rangendo pela ala. Minha filha está falando. O pó rangendo pela ala, chamando os ausentes pelos quais estão presentes, de camisola branca e lamparina a iluminar o rosto. Na janela, o luar vaza prata, e ágil como mercúrio, e nos diz que uma mão arde e a outra está limpa feito facas. Era esse que eu queria ler. Obrigado. Qual que é o título desse mesmo, André? Eu não sei, está aqui na 45. Ghost. Vanilla Ghost House. Vanilla Ghost House. Você explicou aqui, eu acho, que cada título de cada poema é uma fase do jogo, né? Isso, acho que a gente não já foi direto discutir o assunto, mas ele tem uma estrutura muito interessante que cada um desses poemas tem o título de uma fase do jogo do Super Mario Bros, do Super Nintendo. Enfim, são todas as fases, ele fez todas. E deu o nome de cada uma delas para um poema e ele vai na ordem do próprio jogo, né, que vai aumentando de dificuldade. E aí tem essa questão muito interessante que ele mesmo trouxe para a gente, de ser uma tradução para a poesia de um jogo de videogame, né?
tanto pela questão ali de traduzir os 16 bits desse jogo, né, dessa memória, em versos de 16 sílabas. E aí, a partir daí, a gente tem essa outra tradução, né, da Ana Guadalupe, que tenta trazer a estranheza desse mundo. E eu acho que ela tem uma camada extra, né, de estranheza, que é dessa vegetação e dessas criaturas que ela precisa nomear e com as quais, muitas vezes, a gente mesmo não é familiarizado em português, né, de saber o que é exatamente um pinta-roxo ou o nome do azevinho, né, que são, enfim, criaturas que, às vezes, né, no caso do azevinho, né, aquela planta que é tão comum na decoração de Natal, mas que, para a gente, no Brasil, talvez, né, nem sempre faça sentido, e elas são rigorosamente nomeadas ali, né, e é preciso transmitir o que está se passando ali, né, dentro daquela paisagem do jogo. Então, tem uma sobreposição da paisagem do jogo com a paisagem externa que está sendo narrada, e isso tudo traduzindo essa imageria aí do jogo para a vida que está sendo narrada ali e para o nosso mundo em português. Então, é um trabalho super intrincado e difícil, que eu acho que, né, acho que tem um consenso aqui de como ele foi bem feito no caso da Ana. Temos perguntas? Né? Alguma questão? Como que a gente está de tempo? Podemos... Eu queria que o Stephen falasse um pouco mais disso. Acho que... Ah, você? É por escrito. Mas, enquanto isso, a gente... Acho que dá para falar um pouco mais dessa tradução e a tradução dessa tradução da imagem para o poema e do poema em inglês para o poema em português. I can try. Well, I suppose there's also the sense that, for me, this is very strange, because this is a product that was made in Japan, so its landscape is a Japanese... Desculpa, eu vou interromper, mas tem esse aspecto do English, né, daquele inglês muito particular de videogame, que é intermediado pelos japoneses. Então, já tem uma camada aí de estranheza. So it's already very unusual to me. So I'm translating a very unfamiliar set of images into English all the way, and I'm always I admire so much translation, and I'm extremely interested in translation, despite not having many language skills. Thank you again. But I'm in a theoretical context. I'm extremely interested in translation, and a big question for me is it's so interesting to me that, and it's something I forgot, of course, but. In the sample that I read and Andre read, yes, the holly berry, the holly tree is very interesting. In the video game, so the holly tree is a small red berry, very poisonous. Don't if it comes up, don't do it. But in the video game, I'm looking at a tree that has red berries in it. That's all my eye can see, is one tree with several red berries in it. And so the act of translation for me is to look at this on the screen and to look outside my window into the garden where there is a holly tree. So my method of translation is proximity, mostly. It is, well, what is this most like in my world? So there's that movement into that. And then, of course, this approximation of these so this is all very strange to me to begin with. So the strangeness that is transferred into Portuguese is even more exciting. So I'm so thrilled to think that this feels strange in Portuguese, because this is strange in English, and this is a strange thing to do. And so much of this is a kind of strange sense of adventure. I mean, a kind of subtext in this book
is the sense of what is Mario doing? What is this character doing? It's very simple in the video game. He is going to rescue a princess. It's, you know, that sort of thing. I certainly can't do that in this text. So the speaker in this book, what they're doing is they're wandering around the world, collecting plants and animals and herbs that might help, that might take the place of chemotherapy, that might take the place of medicine. So what this character is doing, this version of me, there's a quotation at the start of this book. There's 3 very literary quotations, because it's important in a first book to impress the audience, to convince them that you know what you're talking about. One is from Susan Sontag, who I like a lot. The other is from John Ashbery, the American poet. The other is "It's a Me, Mario," that is said by Mario. But what that also says is it's a me, it's one of me, it's a version of me, it's an idea of me. So this is an intensely landscape-based kind of book. It's full of all these strange things, and I don't know what they are, but this version of me is going through the world, going through a world that gets bigger and bigger as grief becomes larger, as the journey becomes more difficult. But the kind of subtext of this journey is that if I could know all these things, like the myth of the kind of perfect translation, if I could get the names of all of these things, if I could collect all of these things, I could change the fact of what's happened. I could undo this. And these are, of course, strange objects. These are bizarre things. These are things that exist in no world. So it's so thrilling to me that Anna has found a way to preserve that strangeness. Because it's going into a world that you don't understand. It should be strange. It is very unusual. And all you're trying to do is get out of it again. E pegar as vidas, né? Acho que tem essa parte importante também, que é um aspecto da orelha do livro que o Ricardo Terto escreve enfim, lê ali muito bem. Eu acho que ao longo dessa trajetória, né, ele até cita um verso específico que fala: queria te contar o segredo das vidas infinitas, né, como que essa perseguição por mais e mais vidas dentro do jogo conversa com o processo de luto, né, pelo qual você estava passando ali. It does. I mean, one thing that I can tell you about this book is that the person playing it, me, does not lose once. They win all the way. There are no mistakes. It is flawless as an experience of playing the video game, not the book. The journey through this world is absolutely flawless. But I played it a lot. I can say that the experience of this is very closely tied to a tradition of writing that is the pastoral tradition. In English, it starts probably around the year 1599, if you want to know. Sorry, this lecture will be brief, I promise you. About the year 1599, there is one poem published called The Shepherd Talking to His Nymph. It's a version of that. The following year, there is a reply to this poem that begins with the title of this book, If All the World and Love Were Young. And these two poems, they make an argument about the pastoral life, so the life of shepherds, and this beautiful, ideal world that we can go into and we can live forever. It's a very suspicious poem to me because there is a shepherd who, certainly in Ireland anyway, shepherds are not known for fantastic wealth. They are not usually regarded as being very wealthy people. But in this poem, the shepherd is trying to seduce someone to come and live with him in this ideal world. The reply to this poem the next year, a rebuttal, says the opposite, like, this is not true. You know this isn't true. We don't live forever. There is no sense. There is no perfect world. You can come and live with me, but
this will not last forever. And so this tradition, the pastoral tradition, is usually debating these two ideas of fantasy and the ideal world and life forever versus reality, which is sickness, and it is illness, and it is death, and it is briefness. But one of the things that happens in this book and in the tradition of the pastoral and the pastoral elegy, which is a very specific one, is that you reanimate your loved one. You put them in a landscape where they can be forever, and that's sort of this whole tradition. But that is a tradition of fantasy, and those moments in this book, I think of thinking about the infinite life. It is the infinite life in this video game. It is the one that we can come back to and do it again, and what happens there is not consequential. So at this first start of the book, where that quotation comes from, the speaker in this, the character in this, they still believe that. They still believe that this journey could matter, that we could overcome something, that what has happened could be changed. But the person who's saying that is very different from the person at the end of this book who accepts. And so the book sets on this same argument of fantasy, perfect life, attractive shepherd, or what is probably reality. So the idea of the infinite life is false. It's a young man's game. Boa. Tem uma pergunta, tem um pouco de relação, enfim, com esse mundo do videogame, que é do Arthur. Gostaria que você falasse sobre a linguagem dos videogames de 16 bits e os atuais, e como isso poderia influenciar obras como a sua. Thank you, Arthur. I can try, but I am very unknowledgeable about the current state of technology. For me, it was a very useful conceit because it's kind of controllable. I can have the satisfaction that I'm making a formal response to the video game. I'm trying to understand its technology and architecture, and I can try to make language do that. The other thing that's worth saying, and I think that Anna has done a marvelous job of this, is that the syntax of this, so within each 16-syllable line, there is no punctuation, there are no commas. I apologize, it's quite difficult in English, but it's to be read quite quickly, I think, the sense that this is, a person running across. And Mario moves like our sentences move, that is from the left margin to the right margin. And one of the things that Mario encounters sometimes is trouble. He encounters little enemies, or he encounters a gap. And so what my syntax does, and I think what Anna's syntax does, is represent these moments of encounter where you get to the end of a clause and you think, I don't know how to say this. I don't know how to get to the next part of this sentence. And that might represent this moment of difficulty, this moment of encounter, that there is this obstacle that you must overcome. How it is that someone writing a comparable book with a more sophisticated machine, I don't know. It seems like it might be difficult in some ways. As the technology of representation becomes more capable of looking like us, that seems much more difficult. It's a similar question, I think, when it comes to how does one write about a film? How does one meaningfully talk about the texture of that film, rather than simply describing, which is fine, of course, what is happening. But the film does not need you to do this. The film is better at being what it is than your poem can be about it. So I'm not sure. I'm fantastically interested. I was talking to, who was I talking to? Rodrigo last night. We had a lovely conversation. I was telling him that someone has made a film on Mubi, if you know that website, and being art-minded people, of course you know that website, I imagine, where someone has situated Shakespeare's Hamlet in the world of Grand Theft Auto. I don't know how it works, but I am extremely interested to see how that works. Interpretaram uma peça, né? Eles criaram o Hamlet, né, dentro do... Como? Ok. Tem Alice perguntando se o André poderia ler um poema do Impressão Sua. Eu tentei obrigar. Eu não...
Eu preciso dar 2 recados, que aí eu acho que a gente encerra. Primeiro é que vamos ter autógrafos lá fora, na saída. E a próxima mesa começa às 17 horas e tem sessão do megafone antes disso, às 16h15, daqui a pouquinho. Então, a gente vai correr um pouco. E aí eu queria agradecer também ao Ireland Literature, que foi muito importante para a realização dessa mesa com o Stephen aqui hoje. E o André vai... você precisa do livro, né? Trouxe o meu. Qualquer poema, né? Um que eu gosto de preferência, mas... eu vou ler a parte 5 do livro Estrada para o Ouvido. 1. Quando você chegou, eu já havia destruído o mundo 2 vezes e matado e ressuscitado pessoas com a força da minha imaginação. 2. Para você que chegou agora, no mundo que eu destruí 2 vezes, não havia lua ou sol, apenas lâmpadas fluorescentes e salas de reunião. 3. Naquela época, ainda não era possível ligar e desligar pessoas. E você era obrigado a conversar pessoalmente, brigar pessoalmente, amar pessoalmente, mentir pessoalmente e demitir pessoas pessoalmente. A vida era muito mais difícil e bela. 4. Antes de você chegar, eu estive em muitos aeroportos. Sempre achei engraçado ver pessoas correndo dentro de aeroportos. Até o dia em que precisei correr dentro de um aeroporto. Foi quando aprendi que não se deve rir de tudo, e chorar é muito importante. 5. Muito antes de você chegar, eu já não chorava. Fiquei 2 anos sem chorar, 1 ano sem trepar, 25 sem beber refrigerante. Já respirei 2 vezes, já respirei com a ajuda de aparelho 2 vezes antes de você chegar. No dia em que você chegou, eu ainda precisava de muitas coisas para ser feliz. Passa para ele. Obrigada, gente. Agradecendo a todos que estão aqui hoje, especialmente ao André e ao Stephen, por essa conversa gostosa aqui hoje. Muito obrigado. Obrigada.